Todo mundo invejava Marina. À primeira vista, ela tinha a vida com que milhões de mulheres sonham. Um marido brilhante, sedutor, respeitado. Um cirurgião famoso, admirado pelos colegas, rico, elegante, carismático. Um apartamento luxuoso em um prédio sofisticado. Um guarda-roupa perfeito. Não precisava trabalhar, não tinha preocupação com dinheiro. Aos olhos do mundo, era um conto de fadas moderno. O tipo de vida que se exibe sorrindo nas redes sociais e que faz os outros suspirarem pensando: ela realmente tirou a sorte grande. Mas ninguém via o que acontecia quando a porta se fechava. Ninguém ouvia o desprezo em sua voz. Ninguém via a maneira como ele a olhava, como se ela não fosse uma esposa, mas um objeto decorativo a ser julgado, movido, corrigido. Ninguém sabia que por trás dos buquês suntuosos, dos jantares refinados e dos elogios públicos, escondia-se uma prisão, uma gaiola dourada. E nessa gaiola, Marina se apagava um pouco mais a cada dia. Tudo sempre começava por detalhes. Um café que não estava bom o suficiente, um vestido que não servia, um penteado sem brilho, um olhar vazio demais, uma amiga de má influência, um quilo a mais, uma frase fora do lugar, uma respiração no momento errado. Com o tempo, esses detalhes se tornaram um método, uma estratégia, uma maneira lenta e metódica de quebrá-la sem deixar marcas visíveis. Seu marido, Stas, era daqueles que todos admiravam. Um homem que salvava vidas no hospital e destruía a da esposa em casa. Em público, ele acariciava o rosto dela com ternura. Em particular, o mesmo gesto se tornava uma forma de controle. Ele sabia exatamente como falar para diminuí-la, sem nunca levantar a voz diante de testemunhas. Ele era o homem perfeito para o mundo exterior e o carrasco perfeito na intimidade. Para seus amigos, Marina era uma privilegiada. Eles a olhavam com inveja. Diziam a ela que tinha sorte, que um homem como ele, bonito, culto, rico, aparentemente fiel, era raro. Elas não entendiam por que ela parecia às vezes ausente, porque seu sorriso parecia tão cansado, porque seus olhos estavam frequentemente perdidos no vazio. Elas não sabiam que Marina já não tinha mais dinheiro próprio, nem círculo próprio, nem escolhas próprias. Até mesmo suas roupas eram validadas por ele. Até mesmo suas compras passavam por ele. Até sua vida interior parecia ter sido confiscada. No entanto, antigamente Marina não era essa mulher silenciosa e submissa. Ela tinha sido uma jovem artista promissora, uma pintora, uma garota que sonhava com Paris, com galerias, exposições, cores, liberdade. Seus professores previam um futuro para ela. Suas aquarelas tocavam aqueles que as viam. Ela tinha talento, sensibilidade, uma luz rara. Depois, Stas entrou em sua vida com sua confiança absoluta, sua elegância impecável, sua facilidade em tornar tudo belo. Ele a seduziu como se constrói uma ilusão perfeita. Ele lhe disse que ela não tinha nascido para trabalhos pequenos, nem para encomendas mal pagas, nem para o cansaço da vida comum. Ele lhe prometeu uma existência à altura de seu talento. Ele lhe disse: fique simplesmente perto de mim, eu cuido do resto, e ela acreditou nele. É assim que os sonhos morrem às vezes. Não no barulho, não no drama imediato, mas no conforto, na sedução, na promessa de ser protegida. Marina abandonou os estudos quase no final. Ela guardou seus pincéis, suas telas, suas ambições. Ela acreditava estar entrando em uma grande história de amor. Na realidade, ela estava entrando em um sistema de dominação. Os 2 primeiros anos pareciam uma felicidade perfeita. Depois começaram os comentários, depois as proibições disfarçadas de conselhos, depois o isolamento, depois o controle do dinheiro, depois a vergonha, depois o medo. E um dia, sem saber exatamente quando, Marina percebeu que já não vivia mais com um marido, mas com um homem que precisava vê-la diminuída para se sentir poderoso. O mais terrível é que as vítimas de dominação não percebem isso imediatamente. Elas se adaptam, negociam com o sofrimento, elas esperam que isso vá passar. Elas dizem para si mesmas que estão exagerando, que ele está estressado, que ele as ama do jeito dele, que é preciso se esforçar mais. Marina também pensava assim. Até o dia em que algo, ou melhor, alguém, irrompeu em sua vida. No prédio deles morava um velho que todos evitavam. Um vizinho solitário, austero, encurvado, sempre trancado em casa. Chamavam-no de o professor. Alguns diziam que ele tinha sido um grande intelectual, especialista em teatro. Outros contavam que ele tinha perdido a razão após um drama familiar.
Outros ainda sussurravam que ele era responsável pela morte da esposa e do filho. Nesse tipo de prédio elegante, os boatos circulam rápido, e a verdade muitas vezes desaparece sob as aparências. O velho vizinho tinha se tornado uma lenda sombria, um homem de quem desviavam o olhar no elevador. Um dia, enquanto Marina levava o lixo para fora, um dos sacos rasgou-se no corredor. O lixo espalhou-se pelo chão. Envergonhada, com o rosto vermelho de constrangimento, ela se ajoelhou para recolher tudo às pressas. Foi nesse momento que a porta do vizinho se abriu. Ela esperava uma observação fria, desprezo, um suspiro irritado, mas ele não disse nada. Ele entrou em casa, voltou com um saco novo, uma pá e uma vassourinha, e então a ajudou em silêncio a limpar, sem um sorriso, sem um pingo de condescendência. Apenas uma ajuda simples, direta, quase rude, mas sincera. Esse gesto minúsculo abalou Marina mais do que ela poderia imaginar, porque havia ali algo que ela não recebia há muito tempo: respeito. Sem encenação, sem lição, sem controle, apenas ajuda. Naquela mesma noite, Stas tinha observado a cena pelo olho mágico e ficou furioso. Ele proibiu formalmente que ela falasse com aquele homem. Chamou-a de inconsequente. Contou-lhe que aquele vizinho era perigoso, instável, quase um assassino. Ele perdeu o controle, apertou o braço dela com tanta força que apareceu um hematoma. Foi a primeira marca visível, o primeiro roxo, a primeira fronteira ultrapassada de forma irreversível. Naquela noite, Marina não dormiu. Algo tinha mudado dentro dela. Claro, havia a dor, a humilhação, o medo. Mas havia também outra coisa, uma raiva fria, uma centelha, uma sensação nova. Talvez o que ela estava vivendo não fosse normal. Talvez aquele que lhe apresentavam como um homem excepcional não passasse de um tirano bem vestido. Na manhã seguinte, enquanto Stas saía para trabalhar como se nada tivesse acontecido, Marina fez algo que nunca teria ousado antes. Ela encheu uma garrafa térmica de caldo, pegou analgésicos, atravessou o corredor e tocou a campainha do velho vizinho. Quando ele abriu a porta, parecia exausto, doente, quase fisicamente quebrado. Ela lhe estendeu a garrafa térmica com a mão trêmula, explicando desajeitadamente que tinha ouvido dizer que ele não estava bem. Ele a encarou por um longo tempo, depois esboçou uma espécie de sorriso amargo e a deixou entrar. O apartamento dele parecia pertencer a outra época. Paredes inteiras cobertas de livros, um cheiro de poeira, tinta, remédios e silêncio. Uma imensa solidão, mas também uma dignidade intacta. Ele vivia em uma desordem de senhor culto, não na loucura que os vizinhos descreviam. Ele sofria simplesmente de dores, da idade e de um passado difícil de carregar. Naquele dia, ele lhe disse uma frase que a atravessou como uma lâmina. Olhe-se no espelho, não sou eu quem mais precisa de ajuda. Ele tinha visto seus hematomas. Ele não precisou de explicações. A partir desse momento, Marina começou a passar na casa dele regularmente. No começo para ajudá-lo, depois para conversar, depois para respirar. Aos poucos, aquele velho que todos temiam tornou-se a única presença segura em sua vida. Ele não a tratava como um belo objeto. Ele não a afastava de seus pensamentos. Ele a escutava. Ele lhe falava sobre arte, teatro, literatura, sobre a cidade velha, sobre memória, sobre destino. Ele se interessava pelo que ela pensava. Quando ela lhe mostrou antigos esboços, aquarelas esquecidas, ele os observou com uma atenção quase sagrada e lhe disse: "Você tem um dom. Enterrar seu dom é uma forma de morte." Essa frase despertou algo nela, uma parte de Marina que ela acreditava ter desaparecido. A artista, a mulher livre, a mulher viva. Mas os tiranos sempre percebem quando sua presa lhes escapa. Stas percebeu rapidamente que algo estava mudando. O olhar dela se tornava menos submisso. O silêncio dela já não era o mesmo. A alma dela começava a lhe resistir. Então ele apertou ainda mais o cerco. Ele verificou o telefone dela. Ele vigiou suas saídas. Ele provocou cenas. Ele a acusou de ridicularizá-lo no prédio. Ele fingiu que os vizinhos falavam dela. Depois, a violência aumentou. Mais direta, mais brutal. Uma noite, ele a surpreendeu saindo da casa do professor. No corredor, ele gritou. Depois, dentro do apartamento, ele passou das palavras às mãos no pescoço. Na manhã seguinte, como tantos homens violentos, ele fingiu arrependimento, trouxe o croissant preferido, pediu desculpas, beijou-lhe as mãos, fez promessas, falou do cansaço, do estresse do hospital, do suposto amor.
É assim que funciona o controle: a ferida, depois o alívio, depois a ilusão de um retorno à normalidade. Muitas permanecem por causa dessa alternância, porque querem acreditar que o homem carinhoso ainda existe, porque tem medo, porque não tem nada, porque as fizeram acreditar que elas não são nada. Mas em Marina, algo havia mudado definitivamente. Já não era apenas sofrimento, era lucidez.